Alô, no Fique Ligado de hoje, nós vamos tratar do Exame Nacional de Ensino Médio, que foi realizado no domingo passado e que vai ter prosseguimento no próximo domingo. E por isso nós trouxemos aqui quem entende do assunto, que é o professor Rômulo Ornelas, que é coordenador de cursinhos comunitários, cursinho comunitário dos Pimentas, lá no Marcos Freire, cursinho comunitário do Alvorada, em Guarulhos, e que vai comentar conosco como é que foi a prova e várias outras questões relacionadas ao Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Obrigado, Rômulo, pela sua presença. Obrigado, Eloy, estou aqui à disposição. Rômulo, o que você avaliou da prova que foi realizada no domingo que passou, em termos de literatura, língua portuguesa, história, geografia, interpretação de texto, sociologia, filosofia, enfim, é isso que a gente chama de ciências humanas. E, inclusive, também língua estrangeira. Então, havia uma expectativa que a prova ia ser diferente, né? Havia vários comentários e tal, mas a avaliação que a gente faz é que não houve mudança praticamente nenhuma, né? Assim, grandes mudanças, né? A prova seguiu rigorosamente os mesmos padrões de anos anteriores. Então, porque o governo falava que ia desideologizar, exatamente, etc. exatamente. Aí colocar uma nova ideologia, etc. Exatamente, então não houve nada disso. Então manteve a prova na mesma linha, no mesmo tom dos anos anteriores, que foi uma prova relativamente boa, uma prova boa. São 90 questões? São 90 questões, sem nenhuma polêmica, sem nenhum exagero, são muito bem elaborada, como os anos anteriores, né? Como nos anos anteriores. Uma prova relativamente dentro de um padrão que a gente fala assim, né? Fácil, né? Não que seja prova fácil, né? Mas está dentro daquele padrão, né? Que também não com aquele excesso de conteúdo, que já teve provas com excesso de conteúdo, essa não teve, né? Esse excesso de conteúdo. Ela foi bem interpretativa também. Quer dizer, é mais a interpretação, se o aluno compreende os textos. Exatamente. Mas tem conteúdo também. Tem conteúdo, claro. Mas múltipla escolha. Exatamente, mas não é aquele excesso de conteúdo, né? Porque a pessoa, quando consegue ler, fazer uma interpretação boa, ele consegue resolver a prova, né? Mas tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, né? Mas a leitura, sempre a leitura, é a base de todas a boa formação de um aluno. E você acha que os alunos atualmente estão lendo muito? Olha, eu não acho que não está lendo muito, né? Eu acho que teve épocas, né? Teve época que os alunos liam mais. Hoje, com o advento da literatura, da tecnologia, da internet, hoje as pessoas, incrível que pareça, leem menos, porque o estudo se dá muito hoje por videoaulas, né? A facilidade, sim, né? Sim. E apesar que aí... Vídeo e áudio... Videoaulas, né? Áudio, vídeo... E, na verdade, no Enem não se verifica o vídeo nem o áudio. Exatamente. É uma prova escrita. Exatamente. Para eu não falar aqui que eu vou elogiar o Enem completo, né? Eu faço minha crítica também, né? Você fez a pergunta sobre a questão da leitura, se as pessoas tá lendo muito, que eu acho que não está lendo como lia antes, né? Mas o Enem, ele também não colaborou nessa linha aí, né? Porque quando o Enem ausenta da prova, que ausentou da prova a literatura, os grandes pensadores, né, as grandes obras da literatura, ele retira da prova as grandes obras da prova, os grandes escritores, isso quer dizer que ele não está contribuindo para incentivar a leitura,
Entendeu? Ah, sim. Então, o Enem... Porque o aluno vai se e a aluna vai se adaptando. Exato. Então, porque vocês fazem muito no cursinho a preparação com os Enems anteriores, não fazem? Sempre. Então você vai seguindo o que está colocado, né? Com certeza, o ano que vem a gente vai pegar por base esse aqui. E daí, então, desestimula então, a leitura dos clássicos da literatura. Exatamente. O que os alunos já vai pegar para o ano que vem? Caramba, não cobrou os clássicos da literatura, não teve questões dos clássicos da literatura, não tem nenhuma obra literária incentivando eu entender as obras literárias. Então, eu vou deixar do lado. Isso é ruim. Essa é a parte ruim, essa crítica eu faço ao Enem, né? Que não houve essa cobrança do Enem, acho que foi uma falha, ao clássico da literatura. O professor Rômulo é professor de História e de Geografia, e como professor de História, que eu sou também, né, a gente acha que é muito importante que os alunos e alunas tenham uma visão da história, porque além dos grandes clássicos da literatura, né, serem também personagens da história, né? Você pega, por exemplo, um Camões, é um personagem importantíssimo da história na formação da língua portuguesa. Você pega um Eça de Queiroz, você pega um Machado de Assis. Né? O meu predileto. Né? É o teu predileto? O Eça de Queiroz? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, você pega um Guimarães Rosa, você pega um Carlos Drummond de Andrade, um Fernando Pessoa. Então você vai contando, na verdade, a história, claro, exatamente, através da literatura. Essa crítica a gente faz nesse primeiro dia de prova, né, que aconteceu domingo. Só para explicar para quem está nos assistindo e às vezes não acompanha muito o Enem, explica um pouco o que é essa primeira prova e comparando com a que vem agora. Então, ela é a prova basicamente na área de humanos, né? E também tem as questões dissertativas, 90 questões objetivas, e a dissertativa, que é a redação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a redação. Então, e aí a pergunta, né, de maneira transversal, e teve questões transversais, sim, teve questões lá na área de filosofia que pergunta que aí fala do Isaac Newton, né? Fala de física, né? E é interessante isso aí. O Enem tem essa característica da transversalidade do entendimento. Quando você vai responder uma questão de história, está ali dentro física, química também, porque a física e a química também é história, né? Isaac Newton é história, né? Isaac Newton. A química... Einstein é história. A química, a alquimia da Idade... Copérnico é história. A alquimia da Idade Média, né? Que é história também. É história também. A história, ela é presente em todas as questões. Sem a química, o que seriam nossos remédios? Exatamente. Que a pessoa fala um tanto do sistema de saúde, mas sem o avanço da química... Claro. Nós não teríamos, isso é um avanço da física. Então, a prova ela tem no caso no primeiro dia de prova, essa característica do entendimento das ciências humanas. Daria para dizer, então, conhecimentos gerais, como se dizia antigamente? Como se fala antigamente, né? Mas ela tem um conhecimento das ciências humanas. Mas também da língua portuguesa. Claro, não? Exatamente. A língua portuguesa, e apesar que foi só 5 questões da língua estrangeira, também um conhecimento básico da língua estrangeira, inglês e espanhol. E o povo está escolhendo mais o espanhol ou o inglês? Inglês. Por incrível que pareça, mais o inglês. Inglês. Porque o senhor prefere mais o inglês do que o espanhol. Quer dizer, mais aquilo que hoje é uma língua mais universal do que o espanhol, exatamente, que é uma língua dos nossos vizinhos. Por incrível que pareça, por causa da influência maior do inglês, o pessoal domina mais o inglês do que o espanhol aqui. Interessante. É impressionante. E por que nos teus cursinhos lá, onde você coordena,
como é que eles estudam inglês? Então, geralmente, os alunos já têm uma bagagem de inglês, né? Eles fazem curso, assim... pequenos cursos de inglês. Pequenos cursos de projetos sociais, então já vem com bagagem, né? A gente dá pouca importância nisso aí, né? Exceto umas aulas de reforço que a gente dá. Entendeu? Rômulo, nós vamos fazer um breve intervalo, e você que está nos assistindo também, porque nós vamos ter que falar um pouco também sobre o que foi o tema da redação e a importância da redação que tem no Exame Nacional de Ensino Médio. O Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região, que apoia o nosso programa, tem uma mensagem para você e logo, logo nós voltamos. Olá, meu nome é Luiz Carlos dos Santos, presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região, e retorno aqui para a gente falar mais um pouco sobre o sistema bancário. No dia de hoje, quero falar para você que necessita de um empréstimo, que muitas vezes são oferecidos para você outros produtos agregados. Saiba, isso não é permitido pelas resoluções do Banco Central. Portanto, não há legalidade e nem necessidade de você comprar capitalização, seguro ou qualquer outro produto no momento em que você queira um empréstimo. Isso é um direito seu e é transparência do sistema financeiro. Para saber mais, acesse o site www.bancariosdeguarulhos.com.br. É isso, o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região, ele apoia o nosso programa e é um sindicato que olha não só as necessidades de sua categoria, mas que também tem uma visão mais ampla da cidade. E voltamos então com o professor Rômulo Ornelas, que é coordenador dos cursinhos comunitários do Pimentas, na área do Marcos Freire e na área do Alvorada, e que também é vereador em Guarulhos, mas na verdade nós estamos aqui conversando sobre essa área em que você atua intensamente. Há quantos anos em cursinho comunitário? Em janeiro vai completar 18 anos de cursinho, né? Do cursinho em Guarulhos, mas eu já dava aula anteriormente em cursinhos. E você era comunitário. Você era professor da rede estadual de ensino? Sou ainda. É professor ainda da rede estadual. E você começou lá no Marcos Freire ou começou no Alvorada o cursinho? Marcos Freire. O cursinho de excelência lá é no Marcos Freire. Como é que funciona o cursinho? Explica aqui para quem não está. O cursinho comunitário é o seguinte: atende as pessoas de baixa renda, que não têm acesso aos cursinhos pagos. A gente faz inscrição dos alunos, os alunos estudam. Ela tem uma proposta, a proposta de estudo do cursinho do Pimentas, comunitário, a ideia dele é um estudo de excelência, né? É um cursinho comunitário, quer dizer, comunitário que todo mundo é gestor do cursinho, né? Participa, todo mundo se apropria da ideia do cursinho. E tem aulas o quê? À noite? Lá, o ponto alto é final de semana. Por quê? Por que final de semana o ponto alto das aulas? Porque, como ele é voluntário, os profissionais voluntários só podem final de semana. Meio de semana é cada um cuidando da sua vida. Porque os professores e as professoras gratuitamente dão aula. Vai voluntariamente, nem passagem a gente paga, porque a gente nem tem como pagar, né? Aí o que eu faço, eu dou aula lá no cursinho comunitário da Unifesp, na Unifesp, e num cursinho comunitário no centro. Então, na verdade, o professor e a professora, eles terminam gastando para dar aula. Claro, que é uma ideia fantástica. Para quem ama dar aula, é um negócio assim mágico. É uma doação. Uma doação, e é mágico, porque você vê que os alunos estão ali, eles querem aprender. E você tem que se atualizar sempre. Sempre, porque a molecada está antenada. A molecada está ligada lá, porque lá vai uns alunos, geralmente, na sua grande maioria, são os alunos que tem uma bagagem boa, assim, de conhecimentos, aluno que quer aprender, né? Tem as suas defasagens de escola, mas aluno que quer aprender. Compara, Rômulo, você que é professor
na rede estadual e que é professor de cursinho comunitário. Compara como é que é a aula na rede estadual e como é que é a aula no cursinho, em termos da vontade de aprender. Então, mas é bem difícil comparar, porque os alunos de cursinho, eles são mais seletivos. Eles estão ali porque querem estar ali. Eles vão lá, entendeu? Para prestar atenção, para estudar, para aprender. Eles estão lá porque querem. Procurar o cursinho e está lá de espontânea vontade. E porque tem uma meta exatamente definida. E tem Eu quero entrar na universidade. Exatamente, tem um objetivo bem claro. Já nas escolas estaduais, e nas escolas em geral, né, estadual, privada, ele já tem outro objetivo, já está numa dinâmica diferente, né? E a própria maneira da aula também, a dinâmica é diferente, né? E às vezes cada um com a sua dinâmica, né? Que os alunos, a escola, principalmente as escolas estaduais, elas fazem um trabalho bacana, muito bom. Sim, com os alunos. Tem coisas belíssimas. E vem o aluno com uma bagagem muito boa, muitos alunos vêm para nós com um nível muito alto. E aprenderam lá na escola estadual. Então o nível de aprendizagem nas escolas, elas são boas, né? Ou aprenderam na escola municipal. Por mais que as pessoas falem, as escolas estão de baixa qualidade. Nem tanto, porque o nível dos alunos que chega para nós é muito bom. Agora, chega para nós também, lógico, aqueles alunos mais seletivos, aqueles que querem, entendeu? Portanto, que colocam também a vontade e o objetivo preciso. Exatamente. Os alunos vêm com aquela vontade, então e a bagagem deles também são boas. Né? Interessante, hein? Como eles prestam atenção na aula. Muito bom, é verdade. Muito interessante. Mas vamos voltar a uma questão seguinte agora. Voltar ao Enem realizado agora, nesse domingo que passou. A prova de redação, qual foi o tema? Explica aqui para quem está nos assistindo o tema da redação. A redação, a democratização ao acesso ao cinema, foi um tema, seguiu ali a linha do Enem, né? Para não criar polêmica, né? Evitar polêmica, né? Sim. Entendeu? Para evitar polêmica. Um tema, né? Por exemplo, importante, não entrou no tema do feminismo, exatamente, não entrou no tema da violência. Mas manteve um tema num campo polêmico, mas o assunto específico não é polêmico, é o cinema. Acesso ao cinema. Porque se fosse um tema assim de produção, produção cinematográfica, aí já era um tema polêmico, que aí ia dar mais para debate, porque nós recentemente tem um filme censurado, aí o governo federal censurou um filme aí de grande produção, e aí já ia dar polêmica. Agora, como é uma coisa bem específica de acesso da população ao cinema, né? E aí não tem polêmica aí, né? Não tem... Agora veja, você chegou a conversar com alguns alunos sobre como é que eles encararam esse tema? Não, eu conversei com alguns alunos. Que linha eles seguiram? Por exemplo, o acesso ao cinema hoje, ou você vai nas salas de cinema, o que é mais raro, ou você pega o cinema na internet. Então, mas o que eles seguiram foi o seguinte, que o cinema, eu ouvi alguns alunos falando assim, o cinema está restrito ao pequeno grupo de cidades no país. Nem todas as cidades têm cinema. Então tem uma população... E onde tem nos shoppings. Exatamente. Tem uma população que não sabe o que é cinema. Tem uma população brasileira que não acessa a cinema. Só para relembrar em casa, quem não está assistindo... O Exame Nacional de Ensino Médio já está dizendo, o Exame Nacional, no Brasil todos, em todos os pontos do Brasil, as pessoas fazem o Enem. Então tem uma parte de brasileiros e brasileiras que não tem esse acesso ao cinema. Eu acho que foi nessa linha que eles entraram, né? Por isso que esse debate, né? Talvez esse assunto para alguns setores não foi tão assim, discutido, viu, Eloy? Mas o assunto ele foi importante, né? Mas para esses brasileiros aí... Sim, porque você
pega, por exemplo, uma cidade como Poços de Caldas, ali em Minas, que é uma cidade turística, aí tinha, no centro, ali na Praça Central, tinha um grande cinema, né? Hoje não tem mais, né? Então, o acesso ao cinema através de salas de cinema, sobrou lá em Poços de Caldas só um cinema num shopping que fica muito distante do centro. Nossa cidade também não é diferente. Eu lembro que tinha 2 Cinestar de São Francisco, pelo menos no meu período aqui. Isso. Eles não existem mais, eles estão restritos aos shoppings. Aos shoppings, né? O Rômulo, nós vamos fazer um breve intervalo e também você que está nos assistindo, já vamos voltar continuando a tratar da questão do Enem, porque nós temos que trocar uma ideia sobre como é que vai ser, no teu entender, o Enem agora em ciências exatas. Mas porque o GRU360.com, que apoia o nosso programa, tem uma breve mensagem para você. Logo, logo nós voltamos. Você que mora em Guarulhos e quer sempre estar ligado no que acontece na cidade, você que se interessa por saúde, qualidade de vida urbana, educação, meio ambiente, cultura, política e participação popular, acompanhe tudo isso e muito mais no GRU360.com, o portal de notícias para quem é ligado em Guarulhos. GRU360.com. Guarulhos se encontra aqui em 360 graus. Isso, o GRU360.com traz notícias diariamente, né, todos os dias úteis, sobre a cidade de Guarulhos e também aquelas notícias importantes que repercutem sobre a vida das pessoas, sobre a vida numa grande cidade como é a cidade de Guarulhos. Vamos prosseguir aqui. Obrigado, professor Rômulo Ornelas, pela sua presença hoje. E nós tínhamos anunciado que a segunda fase do Enem, ela vai ser da área de exatas, né? O que você explicou como é que é essa parte que você chamou de transversal, aí que tem língua portuguesa, que tem línguas estrangeiras, inglês ou espanhol, que tem filosofia, geografia, sociologia, história, etc., conhecimentos gerais. E agora essa próxima prova, o que é no domingo próximo? Então, essa prova na área de exatas, né, também aparece a transversalidade, né, e bom que apareça, né? É a questão de interpretação, né, também prova interpretativa. Só que na área de exatas ela aparece mais conteúdo, né? Mas o que a gente recomenda para os alunos é que siga esse padrão mais do Enem, né? Que não mudou na primeira prova. A tendência é não mudar muito, não então, mudar na outra segunda prova. Então manter aquele pouco padrão do padrão que vocês ensinaram no cursinho. O mesmo padrão que foi feito simulados, né? Os cursinhos faz muito simulados, né? Sim. Então aquele simulado, seguindo os simulados, sempre tem um padrão das provas anteriores, né? Então o aluno segue o padrão de domingo, né? do primeiro dia. Então segue aquela linha ali, mentaliza naquilo lá, né? Agora já está próximo 2 dias para a prova, não tem mal o que fazer, né? Mas é muita matemática, hein? É matemática, física, química, né? Tudo que não muda. Para os alunos é mais difícil essa segunda etapa? Depende do aluno, né? Depende do. Mas tem aluno que prefere esta segunda etapa. É um padrão de 10% dos alunos do cursinhos. Geralmente tem 10% de alunos de cursinhos, 10, 15% que prefere a área de exatas, né? Interessante, quer dizer que há uma tendência na sociedade de uma minoria ser mais científica. Científica no sentido das ciências da natureza, das ciências físicas, da matemática. Né? Exatamente. Geralmente tem essa... Como é que os alunos chegam com muita dificuldade em matemática no cursinho?
Talvez a matéria que o aluno tem mais defasagem, né? Quando chega ele tem uma mais dificuldade, matemática e física, né? Que a física usa, matemática a física usa enormemente a matemática. E matemática e física e conteúdo para redação, né? Esses que são os principais problemas. Tem muito, talvez por causa da idade também, o conteúdo por causa da idade. Os alunos geralmente chegam a 16, 17 anos no cursinho, né? 17 anos ele tem defasagem de conteúdo, ele tem que adquirir conteúdo com o tempo. Né? Estudando, lendo, Vem cá, e o encadeamento lógico da redação também é um certo problema, não? Para os alunos. Como assim? Não, porque, veja, a redação são 30 linhas no máximo. Sim, mas isso não é problema para os alunos, porque eles escrevem bem. Eles escrevem bem. Em tese, o aluno escreve Mas bem. ele consegue encadear, por exemplo? Consegue, porque ele é muito bem treinado para isso. Sim. Ele é muito bem treinado. Né? Agora, a defasagem que ele tem, talvez, né? Eu estou falando de aluno de cursinho, né? Talvez por questões até da idade, é conteúdo, né? Às vezes vamos falar, o cinema, ele conhece a dinâmica do cinema do Brasil, no mundo, como é que se foi construído o cinema. Eu acho que não. Entendeu? Então isso é questão de conteúdo, sim, né? Poucos conhecem. Entendeu? Né? Então, aí ele tinha que fazer se ele quisesse fazer uma análise histórica da evolução do cinema, né? Lógico, né? Respeitando, para não ultrapassar lá a quantidade de linhas, 30 linhas. Mas tem que ter propostas no final da redação. Uma proposta de resolver o problema da democratização ao acesso. Então, só que aí ele tinha que ter um conhecimento. Isso a gente chama de conteúdo, né? Escrever bem, na sua grande maioria, a molecada escreve bem, né? Hoje eles escrevem bem. É verdade. Escrevem. Nesse aspecto é interessante. Eu tenho notado também. Rômulo, explica para quem está nos assistindo a importância do Exame Nacional de Ensino Médio. Para que ele serve? Porque ele começou apenas com uma aferição de conhecimentos. Mas qual é a importância hoje da pessoa se preparar e fazer o Exame Nacional de Ensino Médio? Então, o exame, o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, ele começou lá na década de 90 com menos sempre aferição, né? Os governos foram evoluindo nos anteriores, foi sempre dando uma dinâmica diferente, né? E aí, quando ele foi criado para concorrer às vagas nas universidades de maneira universal, que nós chamamos de SISU, Sistema Único... Foi em 2009? Foi 2009? Eu acho que foi o SISU de 2000 Não, o SISU é bem posterior, né? É posterior, né? Sim, mas o Haddad era ministro da Educação quando foi instalado esse sistema das do acesso a universidades federais. Exatamente. Então ele cria o SISU, aí ele universaliza as vagas, né? Nas universidades federais, né? Só nas federais. O SISU é diferente do ProUni. É diferente do ProUni, né? O SISU, hoje você faz inscrição, você concorre à vaga na Universidade Federal. Era o chamado vestibular. Exatamente. Você consegue onde você quiser. Você vai, escolhe no cursinho em qualquer mesmo, lugar do Brasil. Qualquer lugar. No cursinho mesmo, nosso cursinho Comunidade Pimenta, a gente tem alunos em todas as regiões do Brasil. Em todas. No sul do Brasil, em todos os estados, do Nordeste, nós temos alunos no Centro-Oeste, quer dizer, nos estados do Sudeste. O aluno escolhe se vai fazer, por exemplo, relações públicas na Universidade de Brasília. Aonde que ele quiser. E tem também as bolsas de estudo nas universidades particulares. Que aí é o ProUni, né? O interessante de falar do SISU é que o aluno, quando ele vai para uma federal, ele tem um acesso de bolsa permanência, então dá para ele se manter lá. É interessante, e tem várias estaduais que também adotam. Agora, recentemente, as estaduais usam o Enem para também fazer a aferição da nota. É importante falar do ProUni também, que o ProUni foi criado de maneira não permanente, né? Que a ideia do ProUni era você colocar pessoas que tinham dificuldade de fazer as federais, de entrar nas federais, nas estaduais, e colocar em bolsas, né, arrumar bolsas 100%, 50%,
nas privadas, nas universidades privadas, Isso. que é interessante também, né? Isso. Mas eu defendo que seja uma política pública não permanente, né? Tá uma certo. política que um dia acabe aumentando as vagas das universidades públicas. Muito bem, professor Rômulo, nosso tempo se esgotou, mas nós queremos agradecer enormemente a sua presença, É nóis, Eloy. explicando aqui para quem nos assiste sobre o Enem. E sucesso às nossas alunos e alunos, milhões de brasileiros que estão fazendo o Enem. Obrigado.